Beleza. Então, hoje a nossa aula, eu já baixei, já mandei os slides aí no grupo de discipulado. Deixa eu ver aqui, vocês viram aí? O discipulado feito por Jesus. Eu estou baixando, graças a Deus. Tem hora que engata. Opa, maravilha. Ok. Então, como é que é o discipulado feito por Jesus? Ele começava com um chamado e uma decisão de abandonar algo. Todo mundo que já... Porque se você pensar bem, olha, Jesus sai da Galileia, né? E vai na direção de Jerusalém. E era meio radical o negócio, né? É tipo você ir embora com o circo. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência na adolescência. Na minha cidade tinha um circo. No dia do circo ir embora, sempre quando estava desmontando, sempre tinha alguém que, pai, eu vou junto, né? Às vezes tinha uma mulher que ia com o palhaço. A mulher fugia com o palhaço. Então quando Jesus está indo, assim, quem vai com ele é meio radical, assim, eu estou indo, né? Tchau, família, né? É mais ou menos isso que vai acontecer. No caso dos primeiros discípulos, abandonaram suas vidas normais. Alguém lê aí Lucas 14, 25, aliás, de 25 a 33, e o outro pega Mateus 9, 9. De 25 a 33. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si? Com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então Jesus Cristo mandou as pessoas calcularem, fazer um orçamento do preço do discipulado. Assim, as pessoas tinham que se perguntar: quanto vai custar isso aqui? E ele diz para elas: vai custar tudo. Ele manda fazer o orçamento para você não passar vergonha, né? Assim como alguém que vai construir uma casa, tem que calcular quanto vai custar. Alguém que vai sair para a guerra tem que calcular o preço da guerra, quantos soldados eu preciso. Aí ele fez essa comparação, a decisão de seguir ele naqueles dias, que nesse formato aqui era o formato mais radical. É tanto que teve até gente que falou: eu quero, mas eu primeiro vou resolver tal coisa. Não, se vem, vem, se não vem, não vem, né? Mateus 9, 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa... Ok, só 9, 9. Então veja que discipulado é radical, né? Esse cara que estava na coletoria, sentado, é o Mateus, né?
ele tem o emprego dos sonhos. Se bem que ele é odiado pela nação, mas é o emprego dos sonhos. Ele é fiscal do tesouro. Da Receita Federal. Romano, emprego dos sonhos, TTN, né? CGU, AGU, o concurso da hora. Veja a autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo chega para esse cara que está com o emprego do sonho e fala: ei, bora. Então, os primeiros chamados, eles foram chamados para deixar suas vidas normais. Tinha que dar uma reviravolta no mundo deles, uma reviravolta no que eles estavam fazendo. No nosso caso, vamos ser honestos, a gente não é chamado naquele formato. Mas quando Jesus passou aqui pela terra, o chamado para ser discípulo, que é diferente do chamado para crer nele, né? Ele faz a diferença agora. Quem quer vir comigo, quem quer aprender de mim, tem que renunciar a tudo quanto tem, e algumas pessoas, isso aconteceu literalmente. Então, a gente tem as diferenças, né? Diferença entre um debatedor e um discípulo. O discípulo não é um debatedor. O debatedor, ele quer debater, né? Na primeira aula, a gente trouxe a figura que mais ilustra o discípulo, né? Que é um lutador de artes marciais, né? Ele não vai lá para o dojo, o tatame lá, e o mestre ensina um golpe novo e manda praticar, e ele fala assim: pessoal, eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Não, ele vai fazer. Por quê? Porque ele quer aprender. No meio cristão, tem esse dilema, né? Nem todo cristão é um discípulo. Nem todo cristão está disposto a ouvir. Então, tá aí, eu vou fazer isso. Eu quero fazer. Então, é uma teimarada, é uma resistência, é uma complicação. E alguns vão passar a vida inteira amando debates. Gosto de debater, né? Quero ler para debater, para provar que sabe e tal. Isso não é um discípulo, né? Então, tem a diferença entre um cara legal e um discípulo. Tem gente que é legal, mas é só um cara legal. Não é um discípulo, não está disposto a fazer renúncias na sua vida. Tem a diferença entre um religioso e um discípulo. Quando a gente fala de religioso, a gente fala daquela pessoa rígida, austera, né? Que se não for dentro daquelas 4 linhas, vou usar uma frase do Bolsonaro, se não for dentro das 4 linhas da religiosidade, ele não consegue viver, ele não consegue respirar. Mas não necessariamente esse é um discípulo, né? É só um cara que aprendeu normas rígidas. E às vezes essas normas rígidas, ela vem misturada com a cultura do cara, o que piora tudo, né? Eu até digo, não confunda ser cristão com o jeito cearense de ser, né? Ou com o jeito americano de ser. Venci pessoas, eu sou do interior do Ceará, e havia na igreja pessoas muito rígidas que achavam que ser cristão era viver a sua vida de rigidez, né? De opinião. Eu tinha um irmão lá, um irmão Nazinho, ele não gostava de ver as pessoas sorrindo. Para que está abrindo os dentes? Porque ele aprendeu isso com o vô dele, com o pai dele, né? Com o tio dele, que o homem tinha que ser sério, então não tinha espaço para riso, né? E é complicado, você vem querer seguir Jesus confundindo com a cultura do seu avô, né? Sobre aquele período aqui de êxodo, da visão que aconteceu naquela época que a gente veio para a igreja, eu, Fran, o Ian, a galera, eu observei com o tempo que as pessoas saíram da igreja mais para aprender de Cristo, para poder criticar onde veio, de onde era, mas não conseguiu fincar raízes. Então, sim, há muita gente. É mais para ser o teólogo, né? Muita gente, muita gente. E tem também a diferença entre um crente e um discípulo, né? Nem todo crente é discípulo. Aliás, se todo crente fosse discípulo, Jesus não tinha
gastado um tempo dizendo, ó, quem não fizer tal coisa não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. E todo aquele que vem a mim e não faz tal coisa não pode ser meu discípulo. O discípulo está no outro nível. E ele falou, olha, basta ao discípulo querer ser como seu mestre, né? O discípulo, ele quer ser. Ele não está preso num quadradinho de códigos, né? E como é triste ver pessoas que são presas a um código religioso, a um código sistemático, né? Eu me lembro de um irmão que ficou muito ferido uma vez, muito ferido comigo. Ele não precisou me dizer, mas eu vi no olhar dele. E hoje ele é pastor aí do movimento pentecostal. Eu estava dando uma aula de seminário, um grupo, e era aqui, adaptado na escola dominical. Aí no intervalo tinha um lanche, né? Depois do lanche a gente voltava para a aula. E eu voltei com uma tapioca na mão e um pouco de café. E continuei dando a minha aula. Rapaz, ele ficou vermelho. Foi difícil para ele. A ponto de me dar pena, assim, de me dar uma certa misericórdia, né? Porque na caixa que ele foi criado, ele não admitia que eu desse uma aula enquanto que eu ensinasse alguma coisa enquanto comia, né? Então é complicado. Outra vez eu estava num retiro e resolvi falar sentado. Peguei a cadeira, sentei, fiquei falando para tudo. E era um campo aberto, assim. Era até na casa daquele ex-governador Romildo Magalhães. Ele tinha uma casa aí no Jacareí. Né? Foi ali que eu descobri a máfia da água. Máfia da água? Porque tinha uns canos bem especiais, assim, que eram só para aquelas turmas. Né? Eles nunca tinham falta d'água, só para abastecer as cisternas deles. Né? E eu dei uma aula sentado assim. Aí alguém veio. Você não dá aula em pé? É isso? Tá. Aí eu não estava querendo fazer isso, né? Aí eu peguei no sentido, o início do Sermão do Monte. E tá bom, irmão, só deixar uma palavra de Jesus com vocês. E Jesus, assentando-se, passou a ensiná-los. Tá bom assim pro irmão? Jesus não tinha problema nenhum de ensinar comendo, ensinar sentado, né? Então, muitas vezes as pessoas têm a sua própria caixa, têm a sua própria expectativa do que eles esperariam ser o Robocop crente, né? O cara que vai ter movimentos friamente calculados dentro do que a religião espera dele, né? Que pena. Ok, os não pode do discipulado. Atenção. Se não pode perdoar, desculpa. Se não consegue perdoar, não pode orar. É pesado, né? Não? Se não consegue perdoar, não pode orar. Ou seja, cada vez que você vai orar, Jesus Cristo até disse, olha, se você estiver orando e lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, perdoe. Você não pode estar orando magoado. Segundo, não pode. Pegou no arado, não pode olhar para trás. E o que mais tem é gente olhando para trás. Né? Gente olhando para trás e parando. Olhando para trás e desistindo, né? E ficando enferrujado. Não pode orar como os hipócritas. Eu não sei porque que o meu negócio aqui não consigo ampliar a coisa. Não pode orar como os hipócritas, né? Mateus 6, de 5 a 6, quem tem aí? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Essa é a primeira parte.
Essa é a primeira parte, já peço para continuar. Jesus observou que tinha uma turma que gostava de orar para ser visto pelos homens. Lembra daquelas frases temáticas? O discípulo não faz da oração um show, né? Na época de Jesus, os hipócritas faziam da oração um show. A propósito, qual é a sua frase temática, Gledson? Hã? Eu não tenho, não. Por que tu não estava aqui na... Não, acho que ele não está na primeira reunião. Então, peraí. Eu passei... Eu vou botar lá, tá? Não, eu vou botar lá assim... Peraí, rapaz. Peraí. Aqui ninguém vive sem uma frase temática. Assim, né? Não, nem vi porque o meu celular tá ligado. Acho que o Não, meu tá igual do pastor, né? Tá, caiu no grupo agora. Então, escolha uma e nem pode ser repetida, né? Mas escolha uma de 1 a 8 com vocês. Felipe até a dele. Qual é a sua, Felipe? Você deve lavar os pés um dos Os outros. discípulos devem lavar os pés uns dos outros. Aí, qual é a sua? O discípulo, agora eu esqueci, hein? É o número 1. Olha, o discípulo não deseja elogios. Escolha uma, Glenn. Isso daí é bom, pastor. Mas não é para repetir hoje, não. Escolha uma. Escolhi uma. O discípulo não toca trombeta. Legal, até acho que ninguém escolheu essa. Que a do Amariza o discípulo realiza em servir. Lucas, escolhe uma, é a sua, tá? Para sempre. Para sempre? Para sempre é muito. Para sempre é muito tempo. Mas aí não pode ser alguém que já foi escolhido? Olha, porque assim, como nós temos 8, vamos dar. Vou para cá. Nós temos 8 frases e nós somos só 6. Vamos dar pelo menos uma para cada um, para não repetir. No outro formato, como era muita gente, a frase era do grupo, né? Cada 3 pessoas tinha uma. Começou, era bem 30 pessoas, aí foi diminuindo. Foi meio para lá para 20. Escolhe, Lucas. Rapaz, o discípulo deseja a invisibilidade. Ok. No caso, eu tenho dúvida, eu estou escolhendo mais com dúvida, assim. Então eu vou deixar você pensar uma semana. Sensibilidade é aquela vontade de não aparecer. Exatamente. De fazer as coisas sem querer ser visto. Sem ser visto pelos homens. Ok, então vou voltar lá para o... Essa de não tocar trombeta tem que colocar principalmente para os políticos, que são crentes, né, pastor? Ixi, aí tu pegou pesado. Pegando o sacolão aqui, ó. Tá. Rapaz, negócio de outra trombeta, me lembro do pessoal que ia cantar na Assembleia de Deus. Falava, olha, eu vou cantar um hino que tem por título tal e tal, não para a minha glória. Quando o cara diz isso, o bicho já está se entregando. Não precisa dizer isso. Não precisa dizer nada. Vai e canta teu bagulho. Não para a minha glória, mas para a glória. Trombetazinho. Glória, trompetezinho. Para a glória de Jesus. Ok. Não pode orar como os hipócritas, né? Sai, continue aí. Segunda parte. Verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a tua porta, ora o teu Pai que o vê em secreto. Que o vê o que está oculto, né? Aqui na minha área. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, o que é forte para mim é ele dizer assim, ó, o cara já recebeu o seu galardão. Tudo que o cara queria não era ser visto. Pronto. Foi. Se o cara um dia quiser alguma coisa, Deus vai dizer, não. Tu não queria dar parabéns, tapinha no ombro, muito bem, irmão, né? Já recebeu. Já recebeu, não tem mais não. Não era isso que tu queria, né? E por último, não pode analisar os outros sem autoexame. Famosa passagem de Mateus 7, 1 a 5. Não julgueis,
para não ser julgados, pois com a medida que julgares, vos julgarão também. Você vê o argueiro no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu. Né? Não pode analisar o uso. Não, está no slide, você nem precisa Está tomar. cortado. Hã? Está cortado. Cortado como? Aqui, ó. No meu não está assim não, pastor. Estou aí, ó. Seu celular não é santo, não. Né? Tem PDF? Olha o meu. Tá usando o programa PowerPoint? Não. É porque o PowerPoint é o que mostra tudo. É. Ah, Acho que foi em PowerPoint, quando viu o Lula um PowerPoint. Então, não pode analisar os outros sem autoexame. Não julgueis para que não seja julgado. Você tem uma trave no seu olho e não consegue vê-la. Mas o argueiro no olho do irmão é muito mais difícil, cara. Muito mais. O esforço que você faz para ver um argueiro, para ver um grão de areia, o esforço que você faz é muito grande. Então, não é que você não possa julgar, é que você não pode julgar sem você mesmo fazer um autoexame. Né? Julgar é uma prerrogativa humana. Enquanto a gente está vivo, a gente julga, analisa, a gente tem a opinião, mas quando o assunto é o pecado alheio, Jesus Cristo disse, então olhe para a sua vida também. Né? Porque o que é interessante, ele diz assim, ó, com a mesma medida vão julgar você. Aquele cara que é muito julgador, quando for a vez dele, ninguém vai ter misericórdia. Olha aí, ó. Né? Olha aí. E agora? Só vinha falando aí, não sei o quê. Né? Então, quando for sua vez, ninguém vai ter misericórdia. Alerta, seu crescimento é proporcional à sua fidelidade em examinar a si mesmo. Pratique o não julgamento, que é uma coisa difícil. A gente tem o poder de ser o juiz e de repente a gente vai abrir mão disso. E uma passagem importante é aquela cena de Jesus Cristo quando foi apresentado para a mulher adúltera, né? Mulher flagrada em adultério, que o pessoal confunde com Madalena. Esquece esse negócio de Madalena, não tem nada a ver com Madalena, é uma mulher. O pessoal jogou tudo para cima da Madalena. Ali está tudo errado. Por quê? Porque se ela foi flagrada em adultério, então tinha um homem com ela, né? E a questão é, cadê o homem? Por que não trouxeram o homem? Os caras trazem a mulher. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei de Moisés está escrito que tais pessoas sejam apedrejadas. E tu o que dizes? Jesus não foi pelo argumento óbvio, pelo argumento que eu iria. Eu, na minha limitação, diria, tá, cadê o homem? Vocês são falsos e lixo. Só trouxeram a mulher, cadê o homem, né? Não. Jesus nem precisa ir por aí. Né? Ele faz aquele desafio. Quem não tiver pecado, tira a primeira pedra, o pessoal se retira e fica só Jesus e a mulher. E aí, de novo, Jesus não vai fazer como nós faríamos. Né? Nós, na nossa limitação, olharíamos para a mulher e diríamos, minha senhora, tome jeito. Que vergonha, só uma mulher casada. Né? Jesus não é óbvio, ele não faz o óbvio. Ele faz o inesperado. E ao invés de dar uma lição de moral nela, né, ele pergunta, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde, ninguém. E ele diz uma coisa que é um grande desafio para mim. Ele fala assim, nem eu também não te condeno. Só vai e não peques mais. Eu não vou te condenar. E eu como pastor, tenho o desafio de, na prática, viver isso. Eu não sou o seu juiz, não estou aqui para me condenar, né? Quando alguém cai. Porque o que eu mais conheço é pastor juiz. Né? Outro dia, na internet, mandaram, alguém confessou um pecado para o pastor lá, nos comentários, pastor, eu
Eu traio minha namorada, tenho dificuldade nessa área, a resposta do pastor, ao vivo. Rapaz, tu é um lixo. Tu é um lixo mesmo. Não é bem o que Jesus faria, né? Jesus disse, eu também, eu não te condeno, mas vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Então, pratique o não julgamento. Ok, as grandes decisões do discípulo. Primeira decisão, orar mais. Jesus ensinou muito sobre oração. Muito. Não só com palavras, como ele dava o exemplo. No dia que ele foi escolher os discípulos, a Bíblia diz que ele orou a noite inteira. Isso é para nos humilhar, né? Para tomar uma decisão muito séria daquela. Ele orou a noite inteira para escolher os discípulos. Então, o mundo de hoje é muito ladrão das nossas orações. O mundo é pesado nesse sentido. Tem muita distração, muita. Parece que cada geração que passa vai ser mais difícil orar, né? Nos anos 90, o Caio Fábio escreveu um livro chamado A Geração que Desaprendeu a Orar, anos 90. Ele falava assim, antigamente, quando um filho viajava e a mãe sentia saudade dele, ela orava por ele. Hoje, quando o filho viaja, ela telefona para ele. Aí agora, 30 anos depois, ela fala com ele em vídeo. Então tem muita distração, né? No mundo moderno. Então é um desafio do discípulo, orar mais. Desafio número 2, ajuntar sempre. Nós somos chamados para ajuntar. Nós somos chamados para ser pescadores. Jesus Cristo disse, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Decisão número 3, amar os discípulos. E aqui a gente tem a referência de João 13:35, que é um versículo que eu gosto muito, que diz assim, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. A gente até viu semana passada, né? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A marca do discípulo é o amor. E a gente vai ter uma aula sobre amor. Quem estava na EBD do domingo atrasado aqui? Tomar uma decisão. Pois é. Tomar uma decisão. Meu pai está instalando aí. Vou colocar outro aqui, olha, isso é 182 quilos. Cleber, 182 quilos. Eu comprei pensando em mim. Eu sou um 1.114, mas isso aí é 114. Mas é muito músculo. É 180 quilos aí o negócio. Então, a marca do discípulo é o amor. Né? E não o amor sentimentalóide, mas o amor com atitude, né? Com decisão. E a decisão número 4, não escandalizar. O discípulo tem que fazer tudo. Inclusive, no dia da formatura, você estava aqui, Cleiton, não teve a formatura, da entrega dos botões, teve o juramento. Não é o juramento, era o compromisso do discípulo. E o Leonardo leu, ele disse, comprometo-me a usar esse botão publicamente e a viver nessa cidade de maneira a não escandalizar e não fazer uma outra coisinha lá, né? E todo mundo respondeu, amém, que Deus me ajude. Amém, que Deus me ajude. Jesus Cristo disse, olha, é inevitável que venham os escândalos. Só que o escândalo pesa. E ai daquele mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. O escândalo pesa. Toda vez que rola um escândalo, é 500 mil de descrentes que falam, rapaz, não quero não. Para ser desse jeito, não estou afim, né? E a palavra escandalizar não quer dizer assim que outra pessoa vai achar ruim, outro crente vai achar ruim, porque aí é impossível viver hoje, né? Tudo que eu fizer, ou eu escandalizo o adventista, ou eu escandalizo o testemunho de Jeová, ou eu escandalizo o assembleiano, ou eu escandalizo o batista mais radical. Escandalizar é fazer o outro cair, fazer o outro desistir, fazer o outro tropeçar. E existem estilos de vida que fazem as pessoas
desistir do Evangelho. Esse é o verdadeiro escândalo. Quando alguém fala assim, eu estou escandalizado, ele não sabe o que está dizendo. O que ele está dizendo é, eu achei ruim, não gostei, estou magoadinho na minha concepção religiosa. Escandalizar é cair mesmo. É a mesma coisa, né, da etimologia da palavra para aquela do livre-arbítrio, né? O cara não sabe se ele acha que aquelas coisas que ele nem tem na Bíblia. É para salvação, não é para atitude. Nem tem na Bíblia. Pastor, nem tem. Essa questão do escandalizar, ela pega muito na palavra que Deus fala que amais uns aos outros para que assim como uma Deus, né? Porque se eu amo meu irmão, eu não vou escandalizar ele. Então às vezes eu me renuncio a alguns meus quereres. E até pequenos escândalos mesmo, para certos irmãos, você evita fazer certas coisas. Você sabe que vai sofrer, porque tem uns que vai sofrer mesmo. A Bíblia diz em Romanos 14, tem um irmão fraco, né? Fazer o quê? Não é fraco, eu não vou. E aí tem que respeitar. Ele que se vive. Não, ele é meu irmão, eu tenho que amá-lo. Paulo chegou ao ponto de dizer, olha, não é bom beber vinho, nem comer carne, nem fazer qualquer coisa que escandalize. Que o irmão venha escandalizar ou tropeçar, né? Existe, infelizmente, existe. Ok. O que escandaliza é um pescador ao contrário, né? Porque o pescador ele vai atrair. O cara que escandaliza ele vai repelir. Já aceitou aí o PowerPoint? Agora está no vídeo. Pastor, então no caso seria meio que um fato virado mais para o lado do escandalizador, né? A pessoa que tem a ação de escandalizar, de mostrar a atitude, digamos, errada de alguém, né? Publicar, seria isso? Não. Ou também seria quando a Bíblia fala, isso depende. Por exemplo, eu denunciei a um pregador chamado... Não denunciei. Falei de um caso público, do Benihim. 40 anos derrubando pessoas, soprando, profetizando prosperidade, não sei o que. E de repente, estava com um caso com uma mulher. Aí a mulher dele deixou ele, soltou no ventilador tudo que ele era. Depois de uns 3 ou 4 anos voltaram, ele conseguiu divorciar 2 vezes da mesma mulher. Então, quando eu publiquei, eu estava falando de um caso que é público, notório, não foi uma quedinha, era um estilo de vida. Não fofoca. Era um estilo de vida. O cara tinha aquele estilo de vida. A questão é mais de você não cometer nada que escandalize o Evangelho. Essa é a ideia de escandalizar. É você fazer coisa que vai fazer a pessoa perder a fé dela. Perder a fé, ou quem queria ter a fé fala, não quero ser como essas pessoas, estou fora. Né? Inclusive o pessoal fala muito, você é para ser desse jeito aí. Escandalizar está atrelado ao irmão que é fraco, que ele está frágil e ele veio alguém pecando, escandalizou e por causa disso aí que não vou para a igreja. E escândalo tem seu preço, né? Eu tive um pastor que ele cometeu muitos escândalos, mas assim, muitos. Igreja no interior, cidade de 28 mil habitantes, minha amiga, a igreja sofreu por décadas. Na cidade que eu fui pastorear, a mulher do pastor teve um caso com um político da cidade. O pastor teve que ir embora. De novo, a igreja lá, chega lá, a igreja sofrendo. Aí, Assembleia de Deus, o pastor assediou os jovens. Aí ficou a dificuldade, mas no interior é bem pior. Né? Na capital você consegue diluir, mas no interior todo mundo fica sabendo e as pessoas se encontram na esquina. Teve uma cena muito triste, o pastor pregando numa esquina, passou um caminhão cheio de piau, os caras falaram, vai, corro! Aí eu acho que foi ali que ele se tocou que não tinha crédito, né? Tinha que ir embora daquela cidade, né? Então o escândalo pesa, Nesse final de semana agora eu estava numa propriedade rural, aí a produtora, ela ficava, a casa dela ficava mais ou menos assim uns 300 metros da igreja, Assembleia de Deus. Aí ela congregava lá, antes ela era da Pentecostal, aí depois foi para a Assembleia de Deus, por causa que mudou de região e tal. Aí eu sei que aconteceram umas coisas por lá,
Inclusive questão de caso também de pastor com outra pessoa lá, outra mulher lá. Aí ela nunca mais pisou naquela igreja e disse que não ia mais lá enquanto tivesse vida. É pesado. E ela falou isso assim, eu digo, rapaz, mas bom, é uma opção sua, né? Mas não é porque aconteceu alguma coisa com outras pessoas que a pessoa vai meio que se punir também, deixar de... Se a pessoa for fraca e imatura, mas veja o poder do escândalo. Né? Essa mulher vai ficar aí. Aconteceu isso. Mas sabe agora ela não falou, né? Aí hoje eu tô aqui. O escândalo tem esse poder, né? Então nós devemos viver uma vida que não escandalize, né? Que ninguém olhe para nós e faça assim, não quero ser, estou fora. Por causa disso aí eu tô fora. Ok. O formato do discipulado. Veja que eu falei no começo que quando Jesus chamava uma pessoa para segui-lo, era bem radical. A pessoa estava deixando tudo para entrar naquela caravana, sem saber bem o que vinha pela frente. Então, assim, você não foi chamado naquele formato. A menos que me convença o contrário, nenhum de nós foi chamado naquele formato. Aquele formato original, né? De deixar tudo, deixar casa, pai e mãe. O seu chamado não inclui abandonar a sua realidade, mas inclui obediência em qualquer situação. Onde tudo começa? Começa do arrependimento. Nesse curso de discipulado, a gente trabalha muito com definições. Na aula passada, nós tínhamos uma definição sobre discipulado. Inclusive, eu vou até fazer umas perguntinhas lá depois. O que é discipulado, né? E aqui agora a gente tem a definição do que é arrependimento. Arrependimento é uma mudança interior em relação à antiga maneira de pensar, bem como o abandono dos pecados passados para viver de uma forma que prove essa mudança, buscando o propósito de Deus na vida. Isso é arrependimento, é onde tudo começa. Né? Jesus Cristo disse: arrependei-vos. Primeiras pregações de Jesus sobre arrependimento. E não é interessante que muita gente nessa vida se orgulha de dizer assim: eu não me arrependo de nada. Né? E fala com gosto. Fala, não me arrependo de nada que eu fiz. Ou seja, Jesus é um idiota. Só dois tipos de pessoas não se arrependem, eu digo, né? Que é os perfeitos e os arrogantes. Como você não é perfeito, se a sua fala está cheia, ora, Jesus disse que você tinha que se arrepender, então você deve saber mais do que ele. Não se arrepende de nada. Em todo caso, nós vamos dar o link de onde é que vai ser publicado depois que o Felipe publicar aí. Precisa voltar não, professor. Hã? Precisa voltar não, né? Não. Tranquilo. Então é isso, meus irmãos. Semana que vem estamos aqui no mesmo horário. Alguma pergunta? Gravem, eu vou mandar a apostila desses slides, tá? Agora sempre vai ter apostila. É bom que você junte, vá juntando. E faça daquilo uma apostila só, que vai ser seu material de estudo a cada 6 semanas. Né? Cada 6 semanas a gente vai ter uma prova. E pastor, pode fazer perguntas assim, que tem a ver com a Bíblia, mas não são do tema de hoje também? Pode, estamos aqui. Quem que vem? É o seguinte, é porque muitas pessoas falam com uma certa propriedade a respeito das possibilidades de mudança das palavras da Bíblia ao longo dos tempos. Qual a segurança que a gente tem para poder afirmar que essa versão aqui é confiável, né? Isso, que tem a confiabilidade, porque a gente também tem que ter noção que pode ter tido algumas mudanças, questões de tradução também, né? Nesse sentido, o que a gente... Então, toda tradução, ela já é incompleta, né? Porque o texto original sempre terá sido feito numa cultura e você vai traduzir isso para uma outra cultura, então você não traduz só as palavras, né? Você, por exemplo, Jesus mandou chamar Herodes de raposa. Diga aquela raposa, tal coisa.
tal coisa. Naquele contexto, Raposo era um esperto, né? Então é muito difícil pegar os termos culturais. Agora, se você quer saber se as nossas versões são confiáveis, existem traduções boas e traduções ruins. Tem uma tradução católica chamada Vulgata, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Ela é tão ruim que, por exemplo, a palavra metanoia, né, que é arrepender-se. Quando Jesus disse arrependei-vos e crede no Evangelho, o cara que foi traduziu metanoia como fazei penitência. Muito ruim, quase tudo nessa. E é uma tradução porque a Igreja Católica queria que o latim meio que fosse uma língua sagrada, né? Então fizeram a Vulgata, saiu ruim demais. Agora, a maioria das versões clássicas são boas. Quando aconteceu um fenômeno nos anos 40, que foi achado um pastor de cabras, estava no deserto, jogou uma pedra, bateu num negócio, fez um barulho oco. Aí ele foi lá para ver, e ele achou uma coleção de manuscritos. São chamados manuscritos do Mar Morto, que tinha os textos bíblicos do Velho Testamento e tinha também outros textos dos essênios, de outros mestres, né? E aí ele não fez ideia do que ele tinha na mão. E aí tinha um arqueólogo inglês na cidade, comprou por uma mixaria. Esses manuscritos do Mar Morto, eles foram colocados para estudo, eles foram limpos a laser. Assim, durou uns 50 anos a brincadeira para limpar os textos, para fazer trabalho de computador, né? Foi feito na Universidade de Jerusalém. E a grande pergunta que o pessoal tinha era o seguinte: ok, tem o profeta Isaías lá, nesse rolo que o cara achou. Nós vamos saber se bate. E foi uma surpresa muito agradável, que as nossas versões são plenamente confiáveis. Você vai ter variações de palavras, né? Chegou 1%. Assim, a suposta discrepância é um milésimo. É muito pouca coisa, Acho que não distorce não compromete a mensagem original. Você vai ter variações, você vai ter debate. Não compromete em nada. Nós cremos na inspiração do texto original, não da tradução. A gente não acredita que os tradutores são inspirados. Os tradutores vão fazer o melhor que eles podem. Inspiração no sentido de Deus soprar para os escritores bíblicos, Deus conduzir o escritor bíblico, só nos textos originais. E onde estão os textos originais? Ninguém sabe. Você tem, por exemplo, eu ando com um livro, Novo Testamento grego, que eu vou chamar de texto original, mas não é original, é uma cópia, né? E só o Novo Testamento tem 2.500 cópias. 2.500 cópias. Isso faz dele a obra mais confiável do mundo. Platão tem 6 cópias, 8 cópias, né? E o Novo Testamento tem. Então, o Novo Testamento é um livro que fluiu de cópias, e na cópia da cópia, o copista, né, que é chamado de amanuense, ele pode ter dormido, né, trocado uma palavra, né? Porque imagina, a gente hoje para digitar e imprimir, a gente acha complicado, agora imagina o cara fazer esses textos na mão. Pastor, teve essa mesma preocupação, né, a gente vê naquele filme do Lutero, né, quando ele vai fazer a tradução, ele fala, porque aqui, para mim, às vezes pode parecer, tipo, um texto pode dizer eu preciso, na outra eu necessito, só que a tonalidade é diferente do outro texto. Mas é como o senhor falou, a questão dessa... A essência não muda. Agora, grego e hebraico são línguas muito particulares, muito específicas. Deus escolheu essas duas línguas porque elas são muito precisas, né? Mas você vai ter variações, você vai ter problema. É por isso que surgem tantas traduções, né? Que a gente chama de versões, né?
Tem versões do mal também. Por exemplo, foi lançada agora a Bíblia Inclusiva. Que ela vai tirar todos os trechos em que Deus condena as práticas homossexuais. É por isso que chama Bíblia Inclusiva. E está à venda aí. Está à venda. Bíblia Inclusiva. A gente já sabe qual é a igreja que vai usar. Né? Que a igreja é gay. Pastor, não tem uma comissão internacional que... Então, que quando barra você... isso? Por exemplo, aqui no Brasil você tem a Sociedade Bíblica do Brasil. Eles lançaram... Eles têm publicado essa versão aqui, atualizada. Aí da atualizada saiu a revista e corrigida. Aí tem a corrigida fiel, que é um povo muito xiita, que só vai usar a corrigida fiel. Usar isso aqui já seria um pecado. Usar a Bíblia na linguagem de hoje, meu Deus, Bíblia viva, Bíblia NVI, meu pai do céu, obra-prima de Satanás. Aí começam as confusões. Lá nos Estados Unidos é a King James, né? O grupo que é o corrigida fiel aqui, lá é King James, só usa King James. Qual é a diferença do King James para atualizado? Porque eu já vi muitas pessoas... Quase nada, mas o problema do pessoal da King James é que eles acreditam em dupla inspiração. Eles acreditam que Deus inspirou os originais, mas também inspirou a tradução King James. E, poxa, já foi revisada 18 vezes. 18 vezes. Não veio me falar de tudo. A Bíblia do Rei Tiago, né, que era um safado. Então, assim, a gente não acredita em inspiração na tradução, mas que a Bíblia foi inspirada nos textos originais. E as traduções clássicas são boas. Inclusive algumas católicas são boas, muito boas. Elas não... Agora, tem traduções católicas ruins. Tirando os apócrifos. Tinha uma outra que era tão ruim que eles resolveram trocar o Salmo 115. Porque no passado, o crente do passado torturava o católico com o Salmo 115. Que dizia assim, ó, sobre os ídolos. Tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não pega, boca, mas não fala, suas mãos não apalpam, torne-se semelhante a eles todos que os fazem. Aí o crente pegava na Bíblia Católica, Salmo 115, está aqui, está na tua Bíblia. Aí do jeito que você disse, não tem vergonha não, está aqui na tua, né? Aí um dia eu fui cair na besteira de falar do Salmo 115, quando eu abri, não estava lá. Trocaram para outro canto. Eu gostei eu só uso a Genebra. Eu gosto demais da versão. A Bíblia Genebra, ela vai, me parece que a versão que está lá chama-se versão Melhores Textos Hebraicos. Quando você fala Genebra, não é necessariamente uma tradução. Genebra é uma Bíblia de estudo. Ele escolheu aquela tradução que é, acho que é Melhores Textos de Hebraico, e uma linha de estudo que é calvinista, né? Sim. 1000%. 1001. Bíblia de Genebra, Bíblia de Estudo MacArthur, né? Nessa linha. E são boas Bíblias. Né? Por que Genebra? Por que Genebra? Por causa da reforma que foi feita lá. É porque Calvino foi morar em Genebra e lá ele fez um estrago. E Inclusive ele bancou um ditador lá. a coisa, né? O síndrome do Dort lá. Sim. Síndrome de Dort. Não, síndrome. Síndrome é doença. Não, síndrome não, síndrome. Ao síndrome de Dort. Pois é. Aí ontem eu estava falando com um cara sobre isso, né? Eu falando para ele sobre o verdadeiro cristianismo, né? Conversando assim, cara, falando sobre isso, cara. Aí eu estava falando para ele sobre, a gente estava falando sobre educação. E aí a gente falando sobre Cristo. E eu dizia assim, ó, se você for dar uma olhada em todos os países que foram colonizados pela Igreja Católica, você tira como é que era a Igreja Católica. A Igreja Católica queria ter o controle papal. Então assim, ela não deixava ninguém ler a Bíblia. Martin Lutero veio e quebrou. Beleza. O que acontece? Onde foi a colonização do cristianismo, todos esses países são potência. Com raríssimas exceções, Isso assim, de maioria. Espanha e Itália, talvez. Porque você olha, tipo, o Calvino, né? O Calvino não, o que foi para a Holanda, né? Para a Holanda, Melanchthon, não. Calvino vai para a Suíça. Calvino também, porque quando ele chega lá... E ele é francês, mas ele vai para a E Suíça. quando ele chega lá, qual é a revolução cristã que ele faz? Até o mendigo
vai ter que aprender a ler e escrever. E os apenados também. Então ele traz essa cultura da educação, que todo mundo teria que... A reforma protestante foi foi show para a educação, né? Porque o pessoal tinha que aprender a ler para ler a Bíblia. Olha que maravilha. Aí quem gosta, justamente. Aí hoje a gente olha aqui, vou dar um exemplo do Acre, né? A gente faz o jornalista de hoje, ele faz a chamada assim, ó. Fulano ataca não sei o quê. O cara lê a chamada, mas não tem coragem de clicar em cima e ler o texto. Ele só quer ler a chamada. O cara não, assim, a pessoa não tem aquela dúvida de pelo texto. Curiosidade, né? Curiosidade, não. Porque não tem uma cultura. O problema do catolicismo é que ele foi manipulador, né? A cultura, o ensino ia ficar com os monges. Se você lê o filme, você vê o filme O Nome da Rosa, que eu acho que a gente podia ver junto um dia. O Nome da Rosa, já assistiram? É com o Sean Connery. Por que ele chama o Nome da Rosa, eu não vou dizer, vou deixar de ser descobrir também. Mas a Idade Média, os monges no mosteiro tudo gordo, assim, e o povo lá fora comendo as migalhas do lixo que os monges jogaram. Brasil. E aí morre um monge. E o Sean Connery, que é o William no filme, é chamado para investigar a causa da morte do monge. Legal. E ele vai descobrir que é envenenamento por livro. Porque o monge-chefe não queria que as pessoas lessem Aristóteles. Então ele envenenou os livros e o monge, quando ia ler, ele aqui, né? Aí começou a morrer monge. É bem interessante, não vou dar spoiler total do filme, mas é interessante. Faz tempo que eu assisti esse filme. Nome da Rosa Antigão. é uma obra. É uma super obra. Tem uma cena lá meio barra pesada, mas por dia de hoje ela é. Por dia de É hoje. verdade. É fogo. É isso, queridos. Vamos orar. Eu vou mandar a apostila lá e umas perguntinhas, tá? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, cuida de nós e nos chama para te seguir mais intimamente, mais de perto. Pedimos também, meu Pai, que com relação à crença de que se temos uma palavra confiável, que o Senhor, pelo Espírito Santo, nos convença de que a Tua palavra é eterna, não pode ser destruída, que o Senhor conforte o nosso coração nesse sentido, meu Pai. Pedimos que nos ajude a crescer na semelhança de Jesus Cristo, tomando as decisões que precisamos tomar. Pedimos em nome de Jesus. Amém.